Bom dia, amigo. Estamos juntos aqui depois de mais um final de semana, começando uma nova semana, buscando a orientação de Deus, a direção do nosso Pai Celestial para a nossa vida. Desejo de coração que esse final de semana tenha sido muito agradável para você, cheio de boas experiências e que você esteja aí, energias refeitas, condições retomadas para as atividades desta semana que se inicia. Que já a partir do dia de hoje o Senhor Deus lhe conceda grandes realizações, grandes vitórias. E que a palavra de Deus apresentada em nosso programa possa ser útil para a sua vida. É o nosso desejo de todo o coração. Quero me dirigir aqui aos aniversariantes do dia de hoje, transmitindo nosso abraço carinhoso, meu abraço pessoal, abraço de minha igreja, e o desejo de que a sua vida seja ricamente abençoada por Deus, você conte com a sua proteção, com o seu amparo e com a sua direção dia a dia. Depois de uma semana aí de trégua, vamos voltar ao livro dos Provérbios, aos nossos estudos, à nossa meditação nesses temas da palavra de Deus. Provérbios 26, 17. Quem se intromete em questão alheia é como quem pega um cão pelas orelhas. Mais uma vez, nós vamos a uma imagem curiosa apresentada pelo autor dos Provérbios. Imagens agradáveis que nos ajudam a entender algumas verdades. Certamente, o que ele quer dizer aqui é que a ideia de pegar um cão pelas orelhas não é uma ideia muito feliz, muito sábia, não seria uma ideia muito inteligente, muito cuidadosa. E ele usa, então, esta imagem para se referir àquele que se intromete em questão alheia. Vale a pena considerar um pouquinho esse detalhe aqui. O senso comum, e costumamos ouvir muita coisa sobre isso, já afirma que é preciso ter muito cuidado para se meter em problema dos outros. Relacionamento conjugal, por exemplo, já há quem diga que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Você deve ter ouvido esse pensamento por aí em algum lugar. Com pequenas variações, a ideia presente nos ditos populares é a ideia de que não vale a pena se envolver em problemas pessoais, no mais das vezes porque os problemas às vezes se resolvem, as pessoas têm um bom relacionamento entre si, restauram seu relacionamento e às vezes você que se meteu na questão fica de ruim. Aos que levam a imagem a uma situação mais literal, certamente tem em mente aquela situação de alguém que se envolve numa briga de rua e acaba apanhando dos dois. Né? Meter-se numa briga pode trazer essa característica, você pode estar no meio de um conflito e algumas vezes levando pancada dos dois lados. Não é realmente uma ideia muito sábia, muito inteligente, intrometer-se numa questão. Agora, eu quero que você entenda o sentido da palavra intrometer-se. A ideia de entrar no meio, a ideia de se envolver pessoalmente no conflito, na briga. E aqui é preciso então entender o que a Bíblia de fato quer dizer. Porque a Bíblia não está dizendo que as pessoas em conflito não merecem ajuda. Que as pessoas que vivem uma dificuldade não merecem ser ajudadas, que ninguém deve se aproximar. Não é esta a ideia do texto. A ideia justamente é de que nós devemos sim nos aproximar de pessoas que precisam de ajuda e aproximarmos-nos quando temos condição de ajudar, mas que não nos envolvamos no problema, que não nos intrometamos no problema. Há momentos em que a Bíblia fala, por exemplo, da importância do valor do conselho sábio. Porque ela também fala do prejuízo do conselho dos ímpios. Mas o conselho sábio tem seu valor, tem sua importância, tem seu papel. Mas o conselho sábio é o conselho dado por alguém que consegue visualizar a situação e orientar o procedimento daqueles que nela estão envolvidos. Entenda o seguinte, um dos grandes problemas de um conflito é que cada pessoa vê o problema de um ângulo específico, de forma unilateral. E do seu ângulo, normalmente a pessoa deduz que tem razão. O outro vê de um ângulo diferente e chega à mesma conclusão. Normalmente no conflito, a única coisa em que eles se entendem é numa coisa. Ambos acham que estão certos. Já percebeu isso? Nesse ponto eles concordam. Os dois acham que estão certos. Só que o conflito surge justamente porque eles não se entendem no que é o certo. O que nós descobrimos é que, no mais das vezes, é muito difícil para as pessoas que estão envolvidas no problema e que o observam de forma unilateral
entenderem o problema de forma completa. No entanto, alguém que possa encarar o problema de fora terá, teoricamente, uma possibilidade maior de encontrar alternativas, de encontrar soluções, de visualizar caminhos. Quando você está envolvido num problema, você terá mais dificuldade para encontrar alternativas do que alguém que de fora do problema consegue vê-lo de maneira mais completa, principalmente quando há um conflito, quando há visões distintas. Alguém que esteja fora do problema poderá enxergar o todo. Daí a importância do conselheiro, daquele que pode ver a coisa de fora. No entanto, quando este conselheiro, ao invés de ter a visão do todo, se envolve no problema e assume uma daquelas visões unilaterais, quando ele se envolve no problema e assume, escolhe uma das visões e se envolve só com ela, ele está, de acordo com a imagem apresentada no texto, tentando segurar cachorro pelas orelhas. Ele não conseguirá resolver o problema e ele muito provavelmente sairá machucado. É preciso entender, então, que a Bíblia não está recomendando que os conflitos devem ser deixados de lado e que a pessoa que vive conflitos não merece ajuda. A Bíblia está dizendo que aquele que se propõe a ajudar deve assumir uma postura externa, não unilateral, mas uma visão global do problema, para que ele possa ajudar aqueles que estão envolvidos. Aconselhe, oriente, ajude, apoie, coloque-se ao lado dos conflitantes, sem se envolver no problema, de tal maneira que você passe a assumir com parcialidade uma atitude. Quando somos imparciais, aí sim, haverá uma possibilidade de ajudar. O desafio, portanto, àquele que se propõe a ajudar os que estão em conflitos é esse. Busque assumir uma postura externa e tente adquirir uma posição de imparcialidade, de maneira que você possa ajudar a ambos os envolvidos no problema, ajudando-os a encontrar uma solução. O cuidado é este: não se envolva no problema dos outros, de tal maneira que você se fira e não possa ajudá-los. Ajude-os a encontrar soluções, sem se intrometer na dificuldade. Esta é a recomendação da palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós te suplicamos que tu nos dês a sabedoria para ajudar, a disposição para nos aproximar dos que precisam, mas a percepção clara do nosso papel. É o que suplico no nome de Jesus. Amém. Enchendo a terra de luz.